Nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor, porque somos livres para te adorarmos, para declararmos de que lado estamos nesse conflito entre o bem e o mal. Queremos exercer a nossa função aqui nessa terra de tal maneira que o teu propósito se cumpra na nossa vida. Permaneça ao nosso lado, nos oriente, nos mostre qual é a tua santa e boa vontade em tudo que fizermos e ajude-nos agora, Senhor, na interpretação, na compreensão das Sagradas Escrituras. Permaneça conosco, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, muito obrigado pelos louvores cantados aqui no Espaço Novo Tempo de Jacksonville. Espero que todos estejam bem, que a graça preciosa de Jesus esteja cuidando de você e tenha cuidado de você durante toda essa semana. Que você esteja sentindo Deus de uma maneira muito especial na sua vida. É esse o meu desejo, essa é a minha oração para a vida de cada um de nós. Que Ele continue nos conduzindo, que Ele continue nos direcionando os passos e que possamos sempre compreender qual é o plano de Deus e a orientação de Deus na nossa vida. Vocês sabem que esse é uma das questões que mais me abordam ao longo dos anos. Como saber a vontade de Deus para a nossa vida nos mais diferentes assuntos? A gente quer saber a orientação de Deus em pequenas coisas, em grandes coisas, em coisas pequenas, em coisas grandes, em coisas que interessam a todos, em coisas que interessam a poucos de nós, ou só a nós, mas a gente sempre quer saber qual é a vontade de Deus, como ouvir a voz de Deus verdadeiramente. Isso que a gente quer saber. A gente deve ir para a esquerda ou para a direita? A gente deve abandonar um emprego e começar uma empresa? Ou a gente deve continuar no emprego que está? A gente pede demissão de um emprego que paga bem e a gente não gosta de trabalhar ali? Ou a gente chuta tudo e vai atrás dos nossos sonhos? O que a gente tem que fazer? A gente deve permanecer casado ou a gente deve separar? A gente deve ter filhos ou não ter filhos? São tantas as situações da vida que a gente não sabe exatamente o que fazer, como fazer. E a mensagem de hoje falará e abordará exatamente isso. Como entender Deus e como saber se é Deus falando, porque existem muitas vozes na nossa mente, né? Vocês sabem que há um estudo aí que declara que são quase 200 palavras por minuto que rodam na sua mente. Essas vozes, esses pensamentos, são pensamentos de Deus, são pensamentos próprios nossos, são ações muito sutis de Satanás tentando implementar algum tipo de pensamento. E eu não sei se você já parou para pensar sobre o pensar. Isso deveria ser uma lição de casa constante na nossa vida, o pensar sobre o pensar. Quando você para me ouvir, você pode estar aqui presencialmente em Jacksonville, nas redes sociais, quando você para me ouvir, o teu pensamento passa a ser a minha fala, e as interpretações do que eu estou falando, de tal maneira que, como somos únicos, cada um de vocês tem uma percepção diferente daquilo que eu estou falando, embora a mensagem seja a mesma. Aquilo que você está ouvindo na internet é exatamente a mesma coisa que quem está aqui no Espaço Novo Tempo de Jacksonville está ouvindo, a mesma coisa. Mas cada um de nós tem um significado e ressignificado, interpretação, reinterpretação, acordos, desacordos, alguns estão mais concentrados, outros menos concentrados, alguns estão mais angustiados, outros menos, nosso estado emocional interfere, de tal maneira que nós temos
tantas coisas acontecendo quando existe uma única emissão de voz. Quando você louva a Deus, quando você canta uma música no seu carro, você permite que aqueles sejam os seus pensamentos primários. Porque a gente pode cantar e ainda assim estar pensando em alguma outra coisa, mas primariamente é aquilo que você está colocando como seus pensamentos. Você já parou para pensar que quando você canta uma música, você está pensando um pensamento que não é originalmente seu? E quando você para ouvir um filme, uma palestra, um sermão, um documentário, uma série, você está ouvindo pensamentos que não são originariamente seus. E aí eu pergunto, quais são os seus pensamentos originais? Para você pensar de maneira original, você precisa da base do silêncio. As vozes do mundo, elas são tão intensas que o silêncio parece que deixou de existir como plataforma para o pensamento original. Explico melhor. Nós temos as vozes do celular, as vozes da televisão, as vozes da internet, as nossas vozes, as vozes do filho, a voz da esposa, a voz do marido, a voz do pai, a voz da mãe, a voz de conhecidos, a voz de desconhecidos, a voz de programas esportivos, a voz de filmes dramáticos. Nós temos tantas vozes nesse mundo que às vezes a gente se confunde, a gente não sabe mais quais são as nossas próprias vozes e muito menos a voz de Deus. Por isso hoje eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta ou o seu texto no celular aberto em 1 Samuel 3, porque nós vamos ler praticamente todo o capítulo. Não todo, mas muita parte dele. E aqui a gente vai entender, a partir deste capítulo, como compreender e entender se é Deus falando para você ou não. Porque às vezes a gente acha que é Deus e não é Deus. Às vezes a gente acha que é o diabo e não é o diabo. Então a gente precisa pelo menos buscar orientação bíblica para que haja uma orientação para mim e para você. E nós vamos começar com o chamado do menino Samuel. Depois de vencer o profeta Samuel, é o mesmo Samuel que depois vai ungir Davi. 1 Samuel no capítulo 3, no verso 1. 1 Samuel, a partir do verso 1 aqui, olha só o que diz. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Primeira coisa que eu e você precisamos entender e saber é que existem épocas em que Jesus e Deus falam mais e há épocas que eles falam menos. Ora, por uma dedução lógica, se naqueles dias raramente o Senhor falava, é porque em outros momentos era mais comum o Senhor falar. As visões, elas não eram frequentes. Isso me induz ao pensamento de que há outros momentos na história onde Deus falava mais e apresentava mais visões. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, casos onde Deus se revelou através de anjos, através de sonhos. José, antes de ir para o Egito, vocês se lembram disso? Nabucodonosor recebeu um sonho. Nós temos a visita para a esposa de Manoá, onde um anjo vem conversar com ela, dizendo que ela daria à luz a um filho, e assim por diante. De tal maneira que às vezes Deus pode falar mais frequentemente com você, ou Ele pode falar diretamente de uma maneira mais espaçada. Não tente colocar Deus numa caixinha e definir que Deus é obrigado a falar comigo, ou foi obrigado a falar com você, porque não é exatamente assim. Ontem a Luciana conversava comigo, e ela me falava sobre Neemias.
E Neemias, eu nem me recordava disso, mas a Bíblia declara que Neemias orou com jejuns, não que foi o jejum contínuo, mas ele orou e jejuou por 4 meses, esperando uma oportunidade para poder falar com o rei a respeito do seu povo que era escravizado e que ele queria voltar para Jerusalém. 4 meses orando, esperando e pedindo a Deus na sua oração uma oportunidade para poder falar com o rei. 4 meses em oração e vários jejuns, até que o rei chega para ele e diz assim: Neemias, é impressão minha ou você está triste? Deus entra na percepção do coração do rei, para que ele atente a um semblante de um servo, mas a perseverança em saber o momento certo de agir, a hora certa de agir. Quando eu ensinava futebol para o Gabriel, porque vocês sabem que eu dou aula em todos os lugares, né? Barcelona, Real Madrid, Bayern, todos querem que eu dê aula para os grandes atletas com alta performance. E o Gabriel era pequenino, e eu sempre expliquei para ele uma coisa: filho, tudo é tempo. Tudo é tempo. Você tem que ter o tempo da bola, o tempo de dar o bote, o tempo de pular para cabecear. Se você pula antes, não dá. Se pula depois, já era. É tempo. Você tem que saber o tempo. Você quer colocar a bola debaixo da perna do adversário? É tempo. É a passada. Tudo é tempo. Você tem que acertar o tempo. Se você errar o tempo, você perde tudo. É tempo. É o tempo do chute, é o tempo do passe, é o tempo do drible, é o tempo da cabeceada, é o tempo. Você tem que acertar o tempo. Como Neemias não sabia o tempo, ele dizia assim: Senhor, me mostra o tempo certo, a hora certa, o momento exato, para que eu possa interceder junto ao rei. Ele queria que Deus falasse de alguma maneira qual era o tempo. Então ele dizia assim: Senhor, me dá a chance, me dá a oportunidade, permita que isso aconteça. E depois de 4 meses, Deus diz: é agora, tempo exato, tempo certo. Vamos continuar a leitura. Certa noite, verso 2, certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu leito como de costume. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volta-te. Então ele foi e se deitou. Vocês conhecem a história. Isso ocorre por 3 vezes. Na terceira vez, ele diz o seguinte: olha, se acontecer a 4ª vez, aí você levanta e diz assim: Senhor, teu servo ouve, porque é Deus que está te chamando. Elias havia vivido um período onde Deus falava de maneira mais comum, mais periódica. Agora Deus estava mais calado, e Eli lembrou o seguinte: opa, isso aí é Deus querendo falar com Samuel. E vocês percebem que Samuel não conseguia entender que era Deus falando. Deus está falando com Samuel, isso, com Samuel, e Samuel não conseguia entender que era a voz de Deus. Perceba que Samuel é filho de um milagre, foi dedicado antes de existir para ser um profeta, era um menino que desde muito cedo estava na escola dos profetas, 100% envolvido com as coisas de Deus,
E quando Deus fala com ele, ele não reconhece Deus. Isso me diz que é possível que Deus tenha falado comigo na minha vida várias vezes, e eu não tenha percebido que Deus estava falando comigo. Eu quero usar a mesma lógica da poesia hebraica. A poesia hebraica, você sabe, ela começa com a conclusão. Poesia hebraica não tem rima, não tem métrica como tem a poesia na língua portuguesa. Uma das características da poesia hebraica é quando você começa pela conclusão. E eu quero começar essa questão de como entender a voz de Deus pela conclusão. Seja o que for, seja o método que for, que Deus irá falar com você, saiba de uma coisa: quando Deus fala, Deus traz paz. Paz. Você está angustiado, não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe o que fazer, até que você toma uma decisão. Essa decisão, ela precisa trazer paz, porque Jesus é apresentado como o príncipe da paz, e onde Deus está, a paz habita. Mesmo no meio da tempestade, é possível ter paz. Jesus pode estar sendo crucificado, mas ele o faz em paz. Ele sofre no Getsemane, mas ele sofre em paz. Onde Deus está é um lugar de paz, que não é ausência de guerra, é o Espírito de Deus no meio da tormenta, no meio do caos, é possível ter paz. Vocês sabem que as pessoas falam a respeito do olho do furacão, né? E é uma compreensão às vezes errada, dizendo que o olho do furacão é como, por ser o centro, seria o pior lugar, mas não. No olho do furacão, no meio do furacão, você sabe que não tem vento, né? Lá no meio, se existe um lugar para se estar, se fosse possível fisicamente permanecer no centro do furacão, você estaria vendo o caos ao seu redor, mas você não estaria sendo abalado. O príncipe da paz é capaz de colocar você no meio do caos, no olho, de tal maneira que a resposta de Deus sempre traz paz. Agora, como Deus pode falar comigo e com você? Deus tem várias maneiras, uma delas eu já citei aqui. Deus pode dar um sonho a você. Deus nunca me deu um sonho. Se deu, eu não lembrei. E se eu lembrei, eu não achei que foi ele. Porque eu sonho muito pouco, ou me lembro muito pouco dos meus sonhos. A Luciana não. A Luciana, se ela dormir daqui da igreja para casa, ela já sonhou, já mudou de sonho 2, 3 vezes. Já aconteceu, o mundo girou umas 4 vezes na mente dela enquanto dormia. Eu raramente me lembro do sonho, se é que eu sonhei. Embora os neurocientistas dizem que todo mundo sonha, eu digo que eles não estudaram minha mente ainda, porque eu acho que eu raramente sonho. Eles dizem que todo mundo sonha por uma questão óbvia, né? Eles colocam um monte de eletroencefalograma aqui e vem atividade cerebral. Se está em atividade, porque está acontecendo alguma coisa ali, né? Mais intensa, etc. E eles declaram que aquilo ali seria sonho. Eu não sei se Deus já deu um sonho a você. Eu me lembro de uma senhora chamada Safira, que ela era muito devota, muito religiosa, e um dia ela teve um sonho. E nesse sonho ela viu uma igreja. E essa igreja, o anjo disse assim, ó, é nessa igreja que você deve entrar. E é essa igreja que você deve frequentar. E ela nunca tinha visto essa igreja. Nunca tinha visto a igreja. Mas ela viu a igreja no sonho dela. E o anjo disse, é aqui que você precisa frequentar. E ela falou assim, mas peraí, eu sou católica, isso aí não é uma igreja católica.
Ela não estava procurando uma igreja, ela não estava procurando mudar de igreja, nem de religião, nada disso. Mas ela viu uma igreja e ela olhou aquela igreja e o anjo dizia: é aqui que você vai frequentar. E ela ficou muito incomodada com aquilo. Ficou incomodada mesmo. Porque ela viu o anjo dizendo que ela tinha que frequentar e ela, de jeito nenhum, coisa... Ela ficou incomodada, mas ela ficou incomodada uns 2 dias e depois esqueceu. Até que um dia ela passou de carro em frente à igreja, que é a igreja do Bom Retiro, lá em Curitiba. E ela entrou na igreja, falou assim: essa aqui é a igreja. E ela quase teve um piripaque, mas obedeceu a orientação do anjo e frequentou muitos anos lá. Acho que já é falecida, né? Provavelmente, né? Mas as pessoas, elas têm sonhos. Deus pode dar um sonho a você, é uma das formas. Agora, cuidado com essa história de sonhos, que às vezes a pessoa come muita pizza à noite, né? Ela come um hamburgão desse tamanho aqui, mais batata frita e Coca-Cola, e vai dormir. E aí ela acha que é Deus falando com ela, né? Então, cuidado com esse negócio de sonhos, porque às vezes a gente é impressionado por um sonho, né? E a gente pode falar assim: não, é Deus falando comigo através do sonho. E às vezes é o queijo que está fermentando. Então, cuidado com essa questão dos sonhos. A gente precisa estar atento. Uma outra forma clara é o Espírito Santo, que fala comigo e com você. Às vezes o Espírito Santo faz a gente ir por um outro caminho que a gente não está habituado. De alguma maneira vem uma voz dizendo assim: vai por aqui hoje, você muda o caminho, você nem sabe por quê. Talvez na eternidade você descubra por que você foi influenciado a mudar de caminho. Às vezes o Espírito Santo nos move a fazer algumas coisas que nós não somos habituados a fazer, mas a gente faz, e a gente nem sabe por que deveria fazer aquilo, mas a gente está fazendo. Às vezes o Espírito Santo, ele vai nos levando a fazer algumas coisas, algumas delas com sentido, e outras delas não tem o menor sentido. Qual é o sentido de você rodar e ficar rodeando uma cidade para poder depois gritar? Faz sentido isso, mas essa foi a orientação. Se nós fôssemos, né, pensar aqui, vamos rodear aí um prédio, né? Talvez a gente não faria. Por quê? Porque não faz sentido. Existem algumas coisas que Deus orienta a gente que fazem sentido para a nossa mente finita. Outras coisas não faz sentido. Eu me lembro de ter lido há muitos anos um livrinho chamado Deus é o Dono do Meu Negócio. Livro antigo, muito antigo. E nesse livro, Deus é o Dono do Meu Negócio, o indivíduo, ele fez o seguinte: ele estava falido, não tinha o que fazer, perdido, e ele chegou e falou assim: Senhor, eu quero fazer um negócio com o Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu sócio. Então eu estou falido mesmo, não tenho nada a perder, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sociedade. Eu vou fazer assim, eu vou devolver o dízimo do que eu ganhar e mais 10%. Então nessa sociedade eu vou ser o sócio majoritário, vai ser 20% do senhor, 80 meu. E ele fez esse pacto com Deus, e da falência ele conseguiu caminhar e começou a respirar. E o negócio dele começou a prosperar novamente, e ele falou assim: Senhor, o Senhor tem sido fiel comigo, eu quero mudar a sociedade, 70-30, agora é 30% do Senhor e 70% é meu. E o negócio foi avançando até a hora que ele falou assim: ó, vamos ficar sócios igualitários. A prosperidade era tão grande que com 50% agora do lucro,
era mais do que ele tinha quando era 80-20. E ele continuou avançando nessa caminhada. Chegou uma hora, era 80% de Deus e 20% dele. De tantas bênçãos, e os 20% que era dele, representava mais do que os 80% quando ele começou a sociedade. Chegou uma hora que ele falou assim: vamos inverter esse negócio. É 90 para o senhor e 10 para mim, eu vou ficar com o dízimo. E o senhor vai ficar com 90. E ele financiava creches, asilos, projetos evangelísticos. E ele não parava de prosperar até que ele falou assim: não, é o seguinte, eu não quero mais ter sociedade com Deus, eu quero ser funcionário dele. E ele estabeleceu um prolabore para ele, e o resto tudo era de Deus. E ele contratou advogados para ir na corte para poder abrir uma firma em nome de Deus. E aí você pode imaginar o tamanho do problema aqui nos Estados Unidos, para ele poder abrir uma empresa que não pertencia mais a ele, que pertencia a Deus. O problema é que Deus não tem o Social Security. E criou-se uma celeuma jurídica inteira, mas depois de anos de luta ele conseguiu. E abriu uma organização não governamental, que Deus é o dono, e ele recebe um salário. E depois que ele conseguiu tudo isso, ele escreveu esse livro, Deus é o dono do meu negócio. O Espírito Santo foi tocando no coração dele, de tal forma, de tal maneira, que ele mudou a lógica da vida dele. Deus pode falar de muitas formas. Você quer ver uma outra forma de Deus falar com você? Através de pregações, de sermões. Lembre-se que Deus só teve um filho, e esse se tornou um pregador. E Jesus declara, através do apóstolo Paulo, que Deus escolheu salvar a humanidade pela loucura da pregação. A pregação é uma estrutura divina. Um sermão não é uma palestra. Sermão não é autoajuda. Sermão não é uma preleção ou uma coletânea de pensamentos filosóficos que é apresentado. Tudo isso tem seu valor e tudo isso tem seu lugar. Agora, a pregação é outra história. A pregação ela é envolta de um poder que não está na eloquência do pregador, não está na capacidade intelectual dele, não está na sua habilidade, não está na desenvoltura e habilidade do seu vocabulário. A pregação tem a ver com a extração sobrenatural do poder de Deus que está contido nas Sagradas Escrituras. É por isso que todos os profetas do caos espiritual, do iluminismo, fracassaram nas suas previsões, que declararam a morte das igrejas, a morte de Deus, a morte da religião. Ainda no meio de tantas tecnologias, de 5G, de 6G, no meio de tantas tecnologias, as igrejas continuam lotadas em todas as religiões do mundo. Todas as grandes religiões, todos os grandes templos. E as pessoas continuam buscando a palavra de Deus, continuam clamando. Então Deus também fala através da pregação, fala através de sermões, do Espírito Santo, de sonhos. Deus também usa seus amigos para falar com você. Jesus Cristo disse: não vos chamo de servos, chamo vocês de amigos. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Às vezes você é consolado por um amigo. Às vezes Deus coloca um amigo na tua vida, e esse amigo é uma bênção na sua vida. Você consegue lembrar de um nome de um amigo, de uma amiga, que é uma bênção na sua vida, que você sabe que foi Deus que enviou, que fala, que te dá os conselhos? Às vezes é uma frase, uma ideia, um pensamento, um amigo.
Alguém que consegue te amar mesmo sem você merecer, que te aceita, te recebe, te acolhe apesar de quem você é. E às vezes você está indo para uma direção e ele diz assim: calma, olha aqui, eu vejo esse outro lado. E você vê: nossa, olha, eu estava indo para o abismo, eu não sabia. Uma palavra, Deus usa amigos para nos orientar, para falar ao nosso coração. Deus usa inclusive desconhecidos para nos abençoar. Ou não usa? Deus usa desconhecidos. Pessoas que você nunca viu na vida. Pessoas que talvez você nunca mais vai ver. Mas Deus coloca, às vezes, alguém na sua vida. E salva o seu dia, por exemplo. Eu me lembro quando eu comportava, que eu vendia livros para poder pagar o curso de teologia. Um dia eu saí do lugar onde a gente estava lá, da campanha, e eu fui para o meu campo de trabalho. Só que eu tinha um problema. Eu não tinha dinheiro para passagem de ônibus, nem para ir, nem para voltar, nem para almoçar. Nem para café da manhã e nem para o jantar. E eu falei assim: eu vou ter que ir a pé para o meu campo de trabalho. E eu imaginei assim: se de ônibus é meia hora, eu vou colocar aí 1h30, 2 a pé. Saí mais cedo. E eu fui orando, falando assim: Senhor, é o seguinte, nem me importo de não vender livro hoje, que eu já acordei com fome. Parece que quando você sabe que não tem comida, a fome dobra. Não sei se você já viveu isso. Se você tem a comida, parece que você não tem tanta fome. Agora, quando você não tem, é só falar o seguinte: olha, não tem água. Aí começa a ter sede. Nem tinha pensado em beber água. Falou assim: ó, não tem água. O povo começa: e agora? Era o que eu estava sentindo. Não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei: eu vou caminhando. E eu lá, 18 anos, carinha de 15, andando em Blumenau, saindo sei lá de que lugar, indo lá para o Morro do Zendron. Quem é de Blumenau conhece o Morro do Zendron. O Morro do Zendron é só para os super-heróis. Eu acho que nem o pessoal da Marvel ia lá no Zendron, mas eu ia. Se é o Morro do Garcia, quando terminar o Morro do Garcia aí que você começa o Zendron. E eu sei que eu estava indo lá para o Zendron e falando assim: Senhor, eu não quero nem vender livro, mas eu preciso vender revista, que eu preciso comer, eu estou com fome. E eu sei que eu chego na primeira casa e eu faço toda a oferta dos livros. O indivíduo pega e diz o seguinte para mim: eu não tinha feito oferta nenhuma de revista, eu fiz a oferta do livro. Ela pegou e falou assim, a mulher pegou e falou assim para mim: quanto que são esses livros aí? Aí eu falei o valor. Ela olhou para mim e falou: espera um pouquinho. Foi no quarto, trouxe o dinheiro, entregou o dinheiro. Eu falei assim: mas eu vou entregar só e tal dia. Eu falei: não, eu não quero os livros. Fica com os livros, vende para outra pessoa e fica com o dinheiro. Eu recebi o dinheiro de uma coleção inteira sem precisar pagar o livro para a casa publicadora. Eu fiquei rico em uma oferta, milionário. As pessoas vinham querer pedir dinheiro emprestado para mim na campanha, de tanto dinheiro que eu tinha, porque eu ganhei o dinheiro inteiro de uma coleção na primeira oferta. E eu falei assim: hoje eu vou comer, hoje ninguém me segura. Sabe, Deus usa pessoas desconhecidas para nos abençoar. Eu nem me passava pela cabeça, eu ficava pensando assim: bom, a pessoa diz não para o livro, eu ofereço a revista, né? A pessoa não quer o livro, eu falo assim: ó, as pessoas, elas têm que nos ajudar, a pessoa sabe, a gente está longe do pai, longe da mãe, a gente precisa comer, tem um café da manhã, tem almoço. Você falava 4 vezes a mesma coisa, né? A gente precisa comer, a gente tem as refeições, a senhora sabe, né? Tem um café da manhã, também tem um almoço, às vezes a gente janta também, então a gente precisa se alimentar. A gente falou a mesma coisa, só que 300 vezes, né? E aí a gente entrega a revista e fala assim: cada um dá um segundo o seu coração. Só que daí vinha a técnica, Fábio. Aí você falava assim: as pessoas dão assim R$10, você já dava uma dica para a pessoa, né? Senão ela dava uma moedinha que não dava para comer. As pessoas dão R$10, algumas dão assim, né? E tal.
E aí a pessoa dava ali R$2, R$3, R$10. Era assim que eu pensava que eu ia comer aquele dia. Mas Deus tinha outro plano para mim. Falou assim: não, eu vou te dar dinheiro para você comer, fique tranquilo. Voltei de ônibus, rapaz. Você achou que ia voltar a pé? Voltei de ônibus. Deus usa desconhecidos para nos abençoar, para falar conosco. E Deus também usa a Bíblia. Esse é o jeito que Deus mais falou comigo até hoje. Eu falo com Deus através da oração, e Deus fala comigo através da Bíblia. Agora, se você não lê a Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Deus tem outros meios para falar com você, mas o meio mais comum de Deus falar conosco é através da Bíblia. Por isso a importância da leitura bíblica, de passar tempo lendo a Bíblia, orando, lendo, orando, porque Deus fala com você, e às vezes um verso da Bíblia consegue trazer a paz que você precisa. Deus tem várias vozes, sonhos, anjos, Espírito Santo, pregações, amigos, desconhecidos, leitura da Bíblia. Mas em todos esses métodos, para saber se é Deus falando, precisa produzir paz em nós. Paz. Eu me lembro uma vez que a minha mãe estava orando muito angustiada, porque minha irmã tinha saído na adolescência para festinhas e tudo, e já era tarde, ela não tinha voltado. Naquela época você sabe que não tinha celular, então era uma angústia, porque você não sabia, até que o adolescente chegasse em casa, você não tinha muito o que fazer. E a minha mãe estava ali angustiada, daí ela leu a Bíblia, e eu me acordei com aquilo, e ela fechou a Bíblia, e eu vi minha mãe já quase dormindo. Eu falei: ué, você não está angustiada? Eu falei assim: não, eu li a Bíblia, Deus acalmou meu coração, está tudo bem com a mãe. E eu era pequenininho, aquilo, plim. Que livro é esse que é capaz de trazer paz ao coração de uma mãe e filha? Me diga se Machado de Assis traria paz ao coração da minha mãe. Me diga se Nicholas Sparks traria paz ao coração da minha mãe, se Agatha Christie traria paz ao coração da minha mãe, se Paulo Coelho traria paz ao coração da minha mãe. Sempre que Deus fala, Ele traz paz. Devo quitar a minha casa ou não devo quitar a minha casa? Quando Deus responde, seja sim ou não, Ele vai trazer paz. 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 O príncipe da paz traz sempre isso. Samuel não conseguiu entender até que ele percebeu: é Deus falando comigo. E os textos continuam, vamos lá. E agora a gente já vai para o encerramento. Olha só o que diz aqui a partir do verso 11. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até amanhã, então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão para Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. E ele perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda nada de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça
o que lhe parecer melhor. A gente descobre, lendo anteriormente aqui em 1 Samuel, que os filhos de Eli eram ímpios e ridicularizavam os sacrifícios que apontavam um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Blasfemavam, ridicularizavam, desprezavam os sacrifícios. E Eli foi complacente com a atitude dos seus filhos. Me impressionou a postura de Eli dizendo: Ele é o Senhor, se faça o que lhe parecer melhor. E no capítulo anterior, aí vem a morte de Eli e de seus filhos. Eu digo para vocês uma coisa: às vezes Deus tem uma mensagem dura. Samuel, ele não queria contar a revelação que Deus deu a ele. Ele procurou, dentro do seu jeitinho, ficar em silêncio, mas Eli o pressionou, e ele falou a verdade, mesmo que doesse para aquele que era o seu mestre. Uma postura de um verdadeiro profeta. E profeta na Bíblia significa Nabi. Nabi não é só aquele que faz profecias futuras. Nabi é aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que repreende, aquele que orienta, aquele que admoesta. Esse é o profeta bíblico. E Samuel verdadeiramente cumpriu a sua missão. Sabe por que Samuel teve a coragem de falar para Eli a verdade, que ele seria destituído, que seus filhos seriam destituídos e que eles morreriam? Sabe por que ele teve essa coragem? Eu vou dizer para você: porque Samuel sabia que era Deus falando com ele. Quando a gente tem certeza que é Deus falando ao nosso coração, Deus falando à nossa mente, a gente tem firmeza para poder falar até aquilo que é extremamente desagradável. Eu não sei se você já teve que dar notícias ruins a pessoas, mas essa notícia de Samuel era horrível. Não se esqueça que Eli era da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Eles eram levitas. E Deus diz assim: olha, eu prometi que toda a linhagem do teu pai Arão seriam os meus sacerdotes, mas isso vai se descumprir agora. E agora entra Samuel na história. E a Bíblia declara que Samuel crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens, as mesmas expressões depois usadas para Jesus. Porque Samuel começou assim? Porque ele ouviu a voz de Deus. Eu espero que, de alguma maneira, Deus fale comigo. Seja através de um anjo, de um amigo, de um desconhecido, seja através de um sonho, seja através de uma visão, seja através da leitura bíblica, pela impressão do Espírito Santo, que Deus fale ao meu coração. E que eu consiga entender que é Deus falando comigo. E que eu tenha coragem de seguir aquilo que Deus estiver me orientando. Que essa seja a minha experiência na caminhada cristã e a sua também. Que Deus nos abençoe. Eleva os meus olhos.